Vamos falar de Flamengo agora. Estreia segunda-feira, 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Vou conversar com o Marcelo Correge, porque rola uma apreensão do torcedor do Flamengo, Correge. O Gerson está numa negociação com o time da Rússia, vai jogar a Copa do Mundo, não vai? Conta tudo para nós aí, Marcelo. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Gerson, porque nesse momento acabou o treino do Flamengo aqui na Universidade de Stockton, que vai ser a base do Flamengo nesses primeiros 2 jogos da Copa do Mundo de Clubes. Afinal de contas, essa cidade aqui, Galway, que fica perto de Atlantic City, onde o Flamengo está, fica bem perto da Filadélfia, 1 hora mais ou menos de carro, para esse deslocamento para os jogos contra o Esperance e contra o Chelsea. Hoje, segundo o treino do Flamengo em solo americano, temos boas notícias. Alexandre e Arrascaeta, que ontem ficaram apenas fazendo trabalho físico, foram para campo, eles estavam muito desgastados depois da data FIFA, o Arrascaeta jogando muito bem pelo Uruguai e o Alexandre, o titular da seleção brasileira, mas hoje foram para campo, treinaram normalmente. Outra boa notícia, Gonçalo Plata esteve em campo, há mais de um mês não joga por causa de um edema no joelho direito, mas treinou normalmente e pode estar em campo contra o Esperance. E agora a história do Gerson. Negociação com o Zenit em andamento, ele continua no Flamengo, o depósito de 24 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais, deve ser feito depois dessa competição. O Boto falou sobre a posição oficial do Flamengo. Até agora não recebeu documento nenhum. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Ainda bem que ele está aqui, porque ajuda muito, né? Falando sobre o Mundial de Clubes e falando também sobre Gerson. Atenção, vamos lá. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Tá aí, primeira prateleira, o Flamengo de tanta gente. Quem que está com a gente? É o Mendel Bidlovski? Ah, sempre bem-vindo. Grande Mendel, bom dia, amigo. Tudo bem? Traga, por favor, as informações do Flamengo. Tô vendo o escudo rubro-negro lá atrás, Mendel. Bom dia. É isso mesmo, bom dia, Abel, bom dia a todos. Escudo rubro-negro aqui na Stockton University. A universidade tem recebido os treinos do Flamengo. O Flamengo treinou aqui ontem, no dia da chegada aqui nos Estados Unidos. E hoje mais um treino aqui na Stockton University, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, jogo na Filadélfia. A gente viu aí o José Boto falando sobre o Mundial de Clubes, sobre essa questão, né, que muita gente fica conjecturando qual que é a diferença de nível, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro. E aí o José Boto bem realista, né, claro, com confiança que o Flamengo faça um bom papel no Mundial de Clubes, mas sendo bem realista também sobre essa relação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E falando, claro, sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nos Estados Unidos. Ele, com essa iminente saída para o Zenit da Rússia, já tem um acerto do staff do Gerson com o clube russo. Só falta o Zenit pagar a multa, 25 milhões de euros, para a quebra de contrato para ter o jogador. Bom, no treino de ontem, a novidade foi a presença do Plata. O Plata voltando aos treinos depois de se recuperar de um edema no joelho.
tem treinado normalmente, deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para essa estreia no Mundial. O De La Cruz segue no trabalho de fisioterapia, existe até expectativa, talvez ele retornasse no treino de hoje, o treino ainda não começou, mas pelo que apurei aqui, ainda não deve voltar hoje ao treino nos gramados o Nico De La Cruz. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino de ontem, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga desses dois jogadores. Hoje estarão normalmente no treino aqui na Stockton University. Um clima bem agradável, daqui a pouco os jogadores entram em campo aqui para o treino aqui nos Estados Unidos. A gente pode voltar então durante a programação com esse treino dos Estados Unidos aqui em solo americano, Abel. Boa, muito obrigado, Mendel Bidlovski, lá ao vivo dos Estados Unidos, acompanhando o Flamengo, que estreia na segunda-feira, professor, contra o Esperance da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea, termina contra o Los Angeles. É isso aí, caminho, não pode escolher caminho, mas é outro adversário de pegada, né? Outro adversário que pega, o Flamengo tem que jogar. Esperance? O Esperance é um time que morde, então tem que ficar atento a isso. O caso do Gerson não é, o Boto falou, né? Não é uma exceção. Aliás, não é só coisa de brasileira. Eu estava comentando aqui com o Eugênio Mastantuono do River, que é a grande revelação, também já está vendido para o Real Madrid. A gente já tem o caso do Estevão, tem o Hamed Kamerha também está indo. Então, isso daí, todo mundo... São 3 no Botafogo, né? Agora, no caso do... É que o do Gerson está mal conduzido. O Gerson Você vê que o Igor Jesus foi homenageado pela torcida do Botafogo no último jogo no Newton Santos, pegou bandeira, tremulou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa. Beleza, você vai jogar o Mundial e vai embora. No Flamengo, a coisa está encrespada, difícil. E está distante da torcida já há um tempo, né? Porque teve data FIFA, ele servindo a seleção brasileira e as coisas acontecendo nesse período, né? Então... Eu acho que tudo é a maneira como você conduz o processo. Total. E fora isso, o Mendel falou de controle de carga. Se tem um time que tem que controlar a carga, é o Flamengo, né? Porque são jogadores que ainda, em geral, têm as suas seleções. Qual a pergunta anterior aqui? A perspectiva do Flamengo? Passar no grupo, pelo menos em segundo, e aí vamos vendo os mata-matas, até onde dá. Eu acho que a perspectiva da maioria não digo a maioria dos brasileiros, que é mais para Flamengo e Palmeiras, né? Chegar às quartas, se der semifinal, ótimo. Só? Eu acho é o que sim. Temos? Eu acho que é o que temos, porque do outro lado temos os europeus. Temos o PSG, eu acho que chegar às oitavas, se chegar às quartas, está ótimo. Então. Só? Semifinal, eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí é o supra-sumo, né? Então tem que se esgoelar para chegar nas quartas de final. Depende do caminho também, né? O caminho, às vezes, pode... Eu fico na dúvida quanto ao jogo físico mesmo, intensidade. Né? De como os europeus eles podem colocar isso à prova contra os times brasileiros. Porque, assim, a gente tem o nosso recorte aqui, e o Boto até fala, né? Nessa entrevista, que o Flamengo brigaria pelas primeiras posições de Premier League. Eu acho que quando você tem a situação de Premier League, por exemplo, de pontos corridos, você até pode, de fato, incomodar ali, como o Nottingham Forest incomodou nessa temporada, mas depois também foi perdendo fôlego. O nível que esses clubes europeus eles podem levar para essa partida, para essa parte física do jogo, talvez no caso do Flamengo me preocupa um pouco ali, né? A gente já viu, até com o Felipe Luiz, o Flamengo sofrer, né, de sustentar essa parte física do jogo durante os 90 minutos. Você tem jogadores que, às vezes, passam por essa condição. O Arrascaeta está num momento espetacular da carreira dele, voltando a marcar, a ser importante. Então, acho que você sustentar esses embates físicos até chegar a uma final, passando, talvez, pelos europeus, me preocupa. A qualidade técnica, eu acho que tem. Eu acho que, assim, dá para você brigar tecnicamente. Um Flamengo, um Palmeiras... o Botafogo está no seu dia, né, excepcional ali. Falo de Flamengo e Palmeiras pelas circunstâncias de trabalho. Mas você sustentar esse jogo físico com as suas principais peças, aí eu tenho minhas dúvidas. Diga, professor. Quanto mais brasileiros avançarem, melhor para os próprios brasileiros. Pegar adversários mais caseiros. O grupo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, muito provavelmente, vai pegar, na próxima fase, se classificando, ou o PSG ou o Atlético de Madrid.
Mas se o Botafogo surpreende e cruza um Botafogo e Palmeiras, aumenta a possibilidade de ir avançando. Mas é uma combinação muito... É contar muito com essas combinações, né? O Flamengo é um dos times sul-americanos mais próximos, ou o time sul-americano mais próximo do futebol europeu ou não? A Mari disse agora há pouco, na sua visão, que o Palmeiras está melhor preparado, né? Para você, professor. Eu acho que como estrutura, sim. Prova dos negócios que o Flamengo vem fazendo. Agora tem toda essa questão, né? Da condição física, da condição técnica. A gente fala muito da diferença técnica entre os times europeus, mas a física vai pesar muito numa competição como essa. Estava lembrando, entre os times que ganharam Libertadores nos últimos anos e foram para Mundial, os que enfrentaram um europeu que não tiveram aquela discrepância tão grande, aquela diferença tão grande de performance em final, se eu não me engano, foram o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea. Não é? E o físico pesou muito contra o Palmeiras naquele jogo contra o Chelsea. Mas aqui foi um jogo em que o Palmeiras jogou defensivamente, né? Muito mais do que ele joga aqui. Exato. Jogou trancadão lá atrás, não vai o Rony de lateral direito e tal, trancadão. Quase levou para os pênaltis. E ok, é honesto que seja assim. Não levou para os pênaltis por um pênalti, né? Para o Chelsea. Cada um joga com as armas que tem, e aquelas eram as armas do Palmeiras naquele jogo, e ele quase alcançou um objetivo. O Flamengo em 19 não é o Flamengo de hoje. Restam Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, que está saindo também. Felipe Luiz era jogador, hoje é treinador. Então é outra realidade, é outro time de futebol. Sim, ali o Flamengo teve uma atuação mais interessante, a famosa frase que ficou marcada, né? Chegou à final, porque tem muitos sul-americanos que têm ido e nem na final chegam. Não, e levou para a prorrogação. O Flamengo e o próprio Palmeiras. Foi para a prorrogação com o Liverpool. O grande Liverpool do Jürgen Klopp, né, com grandes jogadores em campo. E acabou tendo até uma chance no finalzinho de fazer um gol com o Lincoln, que hoje está no Atlético. A frase que você ia falar era jogou de igual para igual. Eu ia falar, você me interrompeu. Desculpa. Mas a frase que ficou famosa naquele jogo é de igual para igual. E depois a gente já teve depoimentos, né, do Salah, do Mané falando que foi um jogo que exigiu mais do que eles imaginavam e tal. Só que não é mais o mesmo Flamengo. Não é. É outro time, é um bom time de futebol. Só que eu não concordo com essa declaração de que se jogasse Premier League, estaria entre os primeiros e tal. É uma outra realidade, é um outro mundo. São situações... Se você jogar no calendário da Premier League, sabe? Diferente do calendário do futebol brasileiro. Se você entender as dinâmicas de jogo lá, que tem a ver também até com questões climáticas. São adaptações diferentes. A diversidade que tem os times de Premier League, são times multinacionais, com jogadores asiáticos, jogadores africanos, jogadores europeus mesclados com americanos, né? Americanos que eu digo da América do Norte, Central ou do Sul. Então é uma fotografia diferente do futebol que se pratica aqui no Brasil. Então, ele falou que ficaria entre os 6 primeiros na Premier League, foi isso? Ficaria bem posicionado, não sei se foi exatamente entre os primeiros. Não é simples, né? A dinâmica é outra. O Flamengo é um excelente time de futebol para a nossa realidade brasileira e sul-americana. A intensidade é diferente, o jogo e tal, mas tem muitos times... Os times pequenos que tecnicamente são fracos. Tem. Na Europa inteira. Mas ainda assim vai jogar com eles. Vai jogar com eles a Vera. É porque nós... Mas a gente, às vezes, eu estou me incluindo, todos nós costumamos nos guiar por... Inter de Milão e Barcelona, realmente 2 jogaços, muitos gols, nível técnico lá em cima. Mas tem muito também... Claro, você tem a elite muito Valladolid, tem muito Belenenses. Mas a Premier League já começa com um Big Six, em condições normais. O Flamengo teria que apear para entrar na teoria. E muito Coventry. E nessa temporada, o Big Six teve 2 que ficaram lá embaixo. Então. O Tottenham foi o primeiro a não ser rebaixado. Pois é. O último, né? O último a não ser rebaixado. E o United
Tá ali em cima, coladinho. Mas, né? Coladinho, o United. Você tem hoje times como o Forest, como o Aston Villa, que é tradicionalíssimo, como o Brighton, que chega lá em cima, como o Newcastle, que virou um novo rico, que estão brigando lá em cima. A parada ali é duríssima. Agora, quanto a nível de jogo, a nossa prioridade sempre, no nível de clubes, é muito mais o resultado. Inclusive, no tempo do tiro mais curto, como é que Corinthians, Internacional e São Paulo, só para ficar nos 3 que ganharam o velho Mundial, conseguiram esse Mundial? De uma forma muito reativa. Os 3. E só podia ser assim. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira. Tô chegando com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, diretoria rubro-negra está muito otimista pela contratação do meia colombiano Jorge Carrascal e também do meia paraguaio Júlia Enciso. É isso mesmo, José Boto. Tanto José Boto como o BAP estão muito otimistas por essas contratações. Não chegariam, né? Nenhum desses jogadores chegariam para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Havia ali uma esperança, né, do Flamengo acertar o mais rápido possível com o Jorge Carrascal, mas não aconteceu nessa janela extra. Então a ideia da diretoria do Flamengo é acertar com esses 2 jogadores, né, na próxima janela do mês que vem, que aí é a janela de 2 meses. Aí vai dar para o Flamengo trazer ainda mais jogadores e outros atletas irão sair. Primeiro deles, há uma grande, inclusive muitas pessoas me perguntando se o Bruno Henrique, né, irá sair. A ideia da diretoria do Flamengo é negociar o jogador, até porque o jogador está sem cabeça, o jogador está sendo acusado, né, de algo gravíssimo extracampo. Então assim, o Flamengo está prezando o profissionalismo. Então se o Bruno Henrique, né, ele errou, ele cometeu esse erro grave, que ele possa cumprir, né, o Flamengo não tem nada a ver com isso, e vida que segue. E não só o Bruno Henrique, Michael e o Cebolinha também estão muito próximos, né, de deixar o Flamengo. Então se esses jogadores saírem, outros jogadores, né, terão que chegar. Então o Flamengo vai receber uma grana muito boa pelo Gerson, né, a saída do Matheus Gonçalves, tem um zagueiro também, Cleito. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês venham ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas amigas e amigos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver o Júlia Enciso e também, né, o Jorge Carrascal no Flamengo? Esses 2 jogadores mudam o patamar do Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, saudações rubro-negras, fiquem com Deus!